Olá, sou o Anderson Oliveira, doutor em epidemiologia, e vou apresentar para você a situação epidemiológica no país. Estamos entrando hoje na semana epidemiológica 51, então é uma boa ideia revisarmos o que aconteceu no país até ontem, para que a gente possa ter mais ou menos uma impressão das próximas semanas. Bom, então agora eu vou apresentar para vocês a série histórica dos anos de 2020, 21 e 22. No dia 30 de janeiro, tivemos a declaração da OMS de emergência de saúde pública. Naquele período, eu trabalhava como secretário de Vigilância em Saúde e permaneci trabalhando como secretário até a semana epidemiológica 25 de 2020. Então, nós tivemos os primeiros casos ali no final de fevereiro e início de março. Então, se vocês observarem a linha vermelha são os óbitos, é a mortalidade, e e a coluna cinza são os casos. Então, nós estamos entrando na semana epidemiológica 51. Então, até ontem era a semana epidemiológica 50. Neste mesmo período, em 2020, a incidência estava em 143 casos para cada 100 mil habitantes e a mortalidade em 21,2 óbitos para cada milhão de habitantes. A tendência naquele momento, na mesma semana de referência, era de aumento na incidência e aumento na mortalidade. A gente começa a observar esse aumento por causa da introdução de uma nova variante, que é a variante Gama. A variante Gama, ela foi responsável pela maior mortalidade em toda a série histórica do Brasil. Então, nós tivemos aqui, só para vocês terem ideia, na semana epidemiológica 15, que foi o início de abril, a letalidade foi de 4,5%. No ano anterior, a semana epidemiológica com maior letalidade foi no final de julho, como vocês podem ver aqui, ó, nesse período, com 3,1%. Então, a gente está falando de cenários completamente diferentes. Essa variante, a variante Gama, foi muito mais agressiva, além de ter pegado a população com baixa cobertura vacinal ainda, né? Não tínhamos uma cobertura vacinal importante e muita gente já abandonando as medidas de proteção individual. Além disso, foi esse o período que tivemos lá em Manaus, aquela cena trágica da falta do oxigênio. Então, a variante Gama foi aquela com maior responsabilidade para o grande número de óbitos que tivemos em toda a série histórica. Mas não foi a única, né? Depois nós tivemos, no segundo semestre de 2021, a variante Delta como a mais isolada, mais frequentemente identificada. Neste mesmo período, no ano passado, em 2021, a letalidade foi no mês ali de agosto, que foi a semana epidemiológica 33 de 2021, tivemos uma letalidade de cerca de 1%, tá? E assim, foi ainda uma, uma letalidade importante nesse mesmo período agora que nós estamos. Então, dando seguimento, no mesmo período, ou seja, final de dezembro, festa de fim de ano, carnaval em janeiro, nós temos a circulação, a introdução da variante Ômicron, a subvariante BA2, que começa a circular mais. Então, nós temos uma elevada transmissibilidade, por isso que as colunas são mais altas, mas a mortalidade foi mais baixa, porque nós tínhamos uma cobertura vacinal melhor do que tínhamos no início de 2021. Além disso, com uma proteção, seja natural ou induzida pela vacina, muito maior do que tínhamos em 2020 e do que tínhamos em 2021.
Mas observe que quando entra BA5, a gente tem um aumento do número de casos e também do número de óbitos. Nós tivemos aqui na semana epidemiológica 31 a letalidade também de 1% aqui nesse período. Então, nós temos que observar agora que a partir do momento que começa a circular a variante, a subvariante BQ1, após a BA5, a gente tem novamente aumento de casos e aumento de óbitos. A incidência está, nesse momento, em torno de 139 casos, casos por 100 mil habitantes. Então, nesse mesmo período, no ano de 2021, era de 11,3 casos por 100 mil habitantes. No ano de 2020, 143 casos por 100 mil habitantes, mas não tinha vacina e tínhamos ali um cenário de eleições que tinha acabado de acontecer, eleições municipais, seguida de um número muito elevado de festas e encontros, né, ainda nesse período. Por outro lado, a mortalidade chegou nesse período em torno de 4,9 mortes para cada milhão de habitantes. E se vocês observarem, no mesmo período do ano passado, era 4,7 mortes para cada milhão de habitantes. Ou seja, a gente está com um cenário de incidência similar a 2020 e um cenário de mortalidade similar a 2021, considerando a semana epidemiológica 50 como de referência. Então, a tendência que a gente tem agora, observando esse padrão, é de aumento na incidência por causa das eleições, por causa da situação epidemiológica que vai encontrar, né, um conjunto grande de festas de fim de ano. Eu acho que a população, todos nós estamos já cansados e queremos confraternizar, só que a gente encontra também, o vírus, né, vai encontrar também uma população, principalmente idosos, crianças e imunossuprimidos, com baixa cobertura, correndo maior risco. Então, o risco hoje não é especificamente para a população em geral, mas é fundamentalmente para as crianças que, infelizmente, não foram contempladas com a vacinação, não foi comprada a vacina em quantidade, nem mesmo em variedade. A gente tem a introdução agora da vacina bivalente, que pode ajudar a diminuir um pouco esse cenário, mas não vai dar tempo, porque a gente já vai entrar no ano com mudança em municípios, em alguns municípios, mudança nos estados e também mudança no governo federal, este último com certeza para melhor. Então, eu espero que essa informação seja útil para você compreender um pouco. E o que você deve fazer? Bom, se você é idoso, tem mais de 60 anos, se você é criança, se você tem uma criança, né, você deve se atentar, se não estiver com as vacinas em dia, né, com pelo menos 3 doses, mais uma dose de reforço, você deve se cuidar, evitar aglomerações, se alguém estiver doente, evitar contato, né? Obviamente, você não vai deixar de confraternizar, mas você pode fazer isso com muito mais segurança, né? No trânsito, né? No trajeto, no ônibus, no avião, usar máscara, né? Então, você tem uma série de ações que você pode fazer, principalmente tomar a vacina. Então, com isso eu encerro essa orientação, essa atualização e vamos ver o que vai acontecer mais para frente. Eu volto aqui para poder debater com você esta mesma condição daqui a algumas semanas. Obrigado.